Olá, olá. Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos e queridas. Uma alegria estar em mais uma live aqui com vocês, no meu perfil. Essa live que eu particularmente estou esperando com muita expectativa, né? Afinal de contas, é para falar sobre o assunto do momento. A vacinação contra a Covid-19. Então, o espaço é de vocês hoje, tá? Vou só intermediar aqui, mas eu quero mesmo tirar as dúvidas de vocês. Vou conversar daqui a pouco com um especialista nesse assunto, ele que está à frente da vacinação aqui no Ceará, pesquisador da Fiocruz, professor de medicina aqui da UFC, ex-secretário de Saúde de Fortaleza, Dr. Odorico Monteiro, vai tirar as suas dúvidas no que ele souber, né? Tem muita coisa ainda sendo descoberta, muita coisa incerta, mas no que couber e no que tiver ao alcance dele, ele vai procurar responder pra gente, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazendo as perguntas, tá? Você pode ir aqui embaixo, aqui onde tem essa interrogação, e já fazer a sua pergunta, que eu vou passar essas perguntas pro Dr. Odorico, que vai entrar daqui a 3 minutinhos. Ele vai entrar às 21h10 aqui comigo. Eu já vou colocar aqui o nosso tema na tela, vacina da Covid-19. Covid-19. Dr. Odorico Monteiro. Pronto. Meu convidado de hoje, esse é o tema, tá? Quem faz uso de anticoagulante pode vacinar. Ok, já vou anotar aqui. Vou procurar ser bem objetiva, tá, gente? Pra tentar esclarecer o máximo de dúvidas sobre esse assunto, tá? Já foram aplicadas aqui no Ceará, de acordo com o último levantamento da Secretaria de Saúde do Estado, 137.156 doses da vacina da Covid. Das recebidas, que foram 334.900 doses recebidas, né? Que é um número bem insignificante perto da nossa população, né? Temos uma população no Ceará de 9 milhões de pessoas, quase 3 milhões aqui em Fortaleza. Então, assim, realmente é uma luta muito grande, porque é pouca vacina para muita gente. Então, assim, novas vacinas estão chegando, né? Temos notícias aí de que novas vacinas já foram aprovadas. A Sputnik 5 já foi aprovada com eficácia de 91,6%, que é a vacina russa. E vamos ver, né, em que momento ela vai chegar por aqui. E o Ministério da Saúde aí está negociando 30 milhões de doses da vacina russa e também da vacina indiana, a Covaxin, para que elas possam entrar no Plano Nacional de Imunizações. A expectativa é que essas vacinas estejam disponíveis aqui para o Brasil ainda em fevereiro. Então, o importante é que a coisa começou, né? As pessoas começaram a se vacinar, embora seja um número muito pequeno. E lembrando que cada vacina que chega aqui, né? Cada lote que chega por aqui, a gente tem que dividir por 2, porque são 2 doses, né? Então, assim, essas doses aqui, doses aplicadas, né? 137 mil doses aplicadas aqui no Ceará. E a gente tem que dividir isso por 2 para saber a quantidade de pessoas que já receberam a imunização. Não é isso? Lembrando que a gente sempre tem que dividir por 2. Pelo balanço, deixa eu ver aqui, anotar aqui. Ó, 334.900 recebidas.
Fortaleza já realizou 92.996 aplicações da vacina. Um número que representa 46,20% do total recebido aqui pelo município. Aguardando aqui o doutor Odorico Monteiro me chamar. Doutor Odorico, se eu estiver por aqui, o senhor pode me dar um oizinho para eu já te convidar aqui para a nossa live. As pessoas estão com muita expectativa a respeito da vacina contra a Covid-19. Gente, faz um tempinho que eu não faço live. Deixa eu ver aqui se... Ah, tá. Pronto. Já tô recebendo perguntas aqui na interrogação. Você vai nessa interrogação aqui embaixo. Pode escrever a sua pergunta que eu vou colocar na tela e o doutor Odorico Monteiro vai responder, tá? As plaquetas baixas, né? Também quem tem plaquetas baixas pode vacinar. Plaquetas baixas. Quero saber também se quem já teve Covid precisa se vacinar. E quero que ele também comente comigo, daqui a pouco, doutor Odorico, sobre essa pesquisa realizada lá nos Estados Unidos e publicada no New York Times, que aponta que a imunidade da Covid pode durar até anos, tá? Uma boa notícia pra gente, já que há alguns casos de reinfecção, que eu particularmente, eu tenho algumas dúvidas com relação à reinfecção, né? Até porque muita gente já se contaminou no mundo todo, então, assim, já era para ter muito mais pessoas reinfectadas, né? Então, ainda há um mistério sobre isso, mas essa pesquisa acabou de ser publicada no portal PubMed, e essa pesquisa foi publicada no New York Times e aponta que a imunidade pode durar anos. Doutor Odorico já tá por aqui. Doutor Odorico Monteiro. Vamos lá. Uma honra, alegria tê-lo aqui comigo hoje. Ele que está com a agenda bem lotada. Olá, doutor Odorico. Boa noite, querido. Oi, Natália. Como é que você está? Boa noite. Eu que agradeço aqui esse momento com você. Muito bom. Como é que tá? Já vi que você estava aí passando todos os bizus aí para sua turma. São muitos números, né, doutor? São muitos números, são muitas Isso. dúvidas. Eu quero já te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, já que esse bate-papo é tão direto, com a participação aí das pessoas, as pessoas fazem pergunta. Então, eu falei aqui no início que eu vou só intermediar, tá? Vou aqui deixar para o povo fazer a pergunta, porque ele é o cara, viu, gente? Ele é o homem que sabe tudo da vacina. Que nada. Não, doutor? 24 horas no ar, né, doutor? Pois é, estamos aqui na luta, Natália. Você é que é uma guerreira. Uma hora dessa, A gente tá, é um esforço enorme. Eu acho que a gente está... Acho que é uma coisa fundamental nessa pandemia é a comunicação, é a informação. Evidentemente que a gente está aprendendo muito com essa doença. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia tem uma descoberta nova. E eu diria que nos últimos dias a gente tem tido também boas notícias. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito boa. Eu acho que assim, no meio disso tudo, a gente está tendo algumas boas notícias vindo da ciência, né? Porque um grande desafio também dessa pandemia é essa coisa do negacionismo, a questão de você não entender a importância do ponto de vista sistêmico, global, da sociedade. Se trata de uma pandemia, uma maior tragédia sanitária dos últimos 100 anos vivido pela humanidade. Então, sem dúvida nenhuma, a comunicação é um papel fundamental e eu fico aqui da minha parte, uma satisfação muito grande compartilhar esse momento com você. Doutor, são muitas perguntas, então vou ser bem objetiva para ver se eu consigo perguntar. Deixa eu só colocar aqui, Natália, vou colocar aqui só um pouquinho o carregador aqui, porque a bateria já está, para a gente não ter aqui. Olha, entre as boas notícias aí que o doutor Odorico já começou a falar, a boa notícia é que o número de doses aplicadas no mundo já é maior do que o número de pessoas contaminadas, né, doutor? Essa notícia é boa. Temos 104 milhões de doses aplicadas no mundo, 103 milhões de casos.
Exatamente, Natália. Esse é o grande desafio. Quer dizer, a gente. E é muito importante a gente perceber que em alguns países, inclusive países populosos do mundo, como é o caso da China, que tem 1,4 bilhão de pessoas, só para a gente entender. A China tem a população de 7 Brasis. 7 Brasis, tá certo? Mas pelo fato deles terem levado em consideração a, a, fortemente o enfrentamento da doença, da pandemia, naquilo que diz respeito aos investimentos não farmacológicos, ou seja, o distanciamento social, é, fortemente apoio à população que ficou, inclusive com impacto econômico, né, fez o lockdown na hora certa e investiu também em testes, em rastreamento de contato, tivemos poucos casos. Né? Morreu menos gente na China do que no Ceará. Então é importante a gente entender isso. E aí, sem dúvida nenhuma, países populosos que estão tendo poucos casos porque estão fazendo o dever de casa, mas, por outro lado, estão vacinando muito. Então, isso é muito importante. Ou seja, e aí é onde está vindo as boas notícias, porque nós também já temos outros estudos com comprovação, inclusive no Brasil, que nós só temos 2 vacinas aprovadas pela Anvisa, a gente está vendo a possibilidade de ter aprovação também da vacina da Rússia. A notícia boa também, né? Chegada aí de 30 milhões de doses, né? O Ministério da Saúde está negociando isso aí. Doutor, vou para algumas perguntas bem objetivas, tá? E a gente vai entrando aqui em outros assuntos aqui ao longo da entrevista, que a gente tem 1 horinha só, então vou acelerar aqui. Tem muita gente com medo de vacinar. Esse medo é legítimo? Não é legítimo, Natália. Nada é motivo para não vacinar. É muito importante a gente ter clareza que a vacina foi um dos maiores avanços da ciência no século XX. No século XX, nós começamos o século com várias epidemias, a febre amarela, a malária, várias doenças, entre a paralisia infantil, varíola. Né? Tivemos epidemia de varíola que matou milhões de pessoas no mundo inteiro. A varíola foram várias epidemias. Né? E a vacina conseguiu erradicar a varíola. A vacina conseguiu ter controle de várias doenças importantes, como sarampo, como catapora, como a papeira, que é a cachumba. Tá, e houve esse mesmo medo também, né? Na época, houve o mesmo medo. Não, o mesmo medo, porque na realidade aí você tem um grupo de pessoas que às vezes nega, né? Então, e acha que a vacina é ferir o direito individual da pessoa. Primeiro, quando você deixa de ser vacinado, você pode pegar a doença e transmitir para outra pessoa. Então, que direito individual é esse que você ataca o direito do outro? Então, a vacinação está em nome também de uma saúde coletiva, de uma saúde da comunidade. Então, toda vida, primeiro, a vacina envolve pesquisas muito sérias. Eu diria que algumas fases que é importante. Então, a primeira etapa de uma vacina é você isolar aquela molécula que vai produzir a imunidade no corpo da pessoa para receber a vacina. Né? A palavra vacina, Natália, vem de vaca. Né? Essa é uma historinha muito interessante. Um médico inglês, o Jenner, ele identificou que algumas vacas que tinham varíola e aqueles vaqueiros que cuidavam daquelas vacas, ela tinha uma forma atenuada da varíola humana e aqueles vaqueiros adquiriam a imunidade só pelo ter o contato com o peito da vaca. E aí ele disse, bom, o cara observou, disse, rapaz, então tem alguma coisa aqui. Pegou aquela pústula daquela varíola do peito da vaca, colocou numa criança. Aquela criança não se contaminou. Ali estava a descoberta da vacina. Tá certo? Então, a vacina, a partir dali, foi uma revolução enorme em várias outras doenças. Então a humanidade... da rapidez de terem sido fabricadas em tempo recorde, são seguras. Pronto, aí eu vou chegar lá. Então, da primeira vacina à segunda foram quase 50 anos.
Nos últimos anos, a gente vem construindo vacinas aí no máximo 5 anos. Mas a revolução tecnológica que foram produzidas nos últimos anos permitiu que a gente tivesse avanços importantes. Então, isso é uma conquista da humanidade, isso é uma conquista da ciência, né? Então, a gente conseguiu rapidamente fazer todo o ritual de uma vacina, que foi fazer o teste pré-clínico para testar em animais, depois testar a parte em pessoas sadias para saber a segurança da vacina, se tinha alguma toxicidade, como é que era a circulação da vacina no sangue das pessoas, como é que era o impacto dela na função renal, na função do fígado, como é que ela na questão cerebral, e se garantiu a segurança da vacina. E aí depois foi um esforço enorme para, em algumas vacinas, juntou o que a gente chama de fase 2 com fase 3 e o teste das pessoas, e já ao mesmo tempo, e é uma coisa importante, viu, Natália? Eticamente, aconteceu uma coisa com as vacinas. Ao mesmo tempo que as pessoas estavam sendo testadas, os laboratórios estavam produzindo a vacina. Por quê? Porque, eticamente, na hora que foi comprovada a eficácia, você já tem a vacina para disponibilizar para a população. Então, o meu mantra, Natália, tudo, tudo, tudo é motivo para vacinar. E Nada é hoje, motivo para não vacinar. diferentemente, né, dos tempos anteriores, quando também se havia muito medo, né, se inventava muita coisa, mas hoje há uma velocidade de informação muito grande, tem muito fake news. Isso tudo acaba atrapalhando bastante, como foi comentado aqui, que tem muitos idosos que não vão tomar vacina porque tem medo, né, porque escutam muitas histórias. Então, como o doutor Odorico está falando aqui, apesar de ter sido em tempo recorde, são vacinas seguras que não podem ser aplicadas em gestantes, né? Quais são os grupos que não podem? Crianças. Em crianças, gestantes. Basicamente, esse é o. Aí você pode ter. Aí eu sempre vi. Primeiro, assim, no caso dessa vacina, está sempre colocado que gestante e criança não estão sendo vacinadas. Mas hoje tem até uma boa notícia. Porque quando você faz o teste de pessoas que você aplicou a vacina, é possível que naquele grupo que estava recebendo a vacina, porque tem um grupo que recebe o placebo e tem um grupo que recebe a vacina. Algumas pessoas engravidaram. Então é natural, isso acontece em todos os estudos. E já foi detectado, inclusive, que a gestante passou o IgG, que é um anticorpo que é produzido para proteção da vacina, para o bebê. Então, sem dúvida nenhuma, inclusive já está sendo estudado esse grupo. Crianças também é um grupo que não foi testado, porque, do ponto de vista ético, são sempre situações que toda vida que você testa uma droga, uma vacina, esses são grupos poupados, tá certo? Por outro lado, é o grupo de menor risco. Eu diria que, basicamente, a gente não encontrou nada que contraindicasse você receber a vacina. Se tem alguém que tem alguma doença, procure o seu médico, converse com ele. Eu prefiro falar assim do que anunciar que tem uma contraindicação específica aqui e isso criar uma fantasia, produzir uma fake news mais do que já tem. Então, meu mantra tem sido sempre esse. Tudo é motivo para vacinar e eu acho que é uma conquista importante que a gente está tendo agora e, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem que correr, né, com o que a gente está fazendo, esse esforço da Fiocruz, de que a gente está, inclusive, preparando as novas estruturas. E tive uma notícia ótima, deve estar chegando o IFA da Fiocruz, que o que é o IFA? É o ingrediente farmacêutico ativo, que aí nós vamos formular e produzir a vacina, e também o Butantan deve estar recebendo da Coronavac para que a gente possa ter mais doses para ir vacinando a nossa população. E lembrando que esses grupos não podem ser vacinados só porque não houve o teste, mas não porque há uma contraindicação, né, doutor? Aí vem isso, duas mas aí perguntas agora aqui. você já tem várias pesquisas sendo feitas para que você possa, inclusive, incorporar esses grupos futuramente. Doutor, quem toma anticoagulante pode vacinar? Olha, veja só, esses anticoagulantes, aí é isso que eu estou dizendo. São questões que cada caso merece uma conversa com o médico especificamente. Tá certo? Porque qual é o estágio, qual é o tipo, se é uma coisa transitória, se é uma coisa crônica. Por isso que eu prefiro, do ponto de vista de comunicação, a gente tem que ter muita, digamos, Cautela. segurança
e cautela e cuidado para que a gente não possa produzir. Nós estamos vivendo um momento, Natália, contaminado de fake news. A quantidade de fake news que a gente recebe, inclusive de colegas médicos, que chegam a postar ou receber uma fake news, não olha com critério e repassa. Tipo assim, já tem tantas mil pessoas que estão com paralisia porque receberam a vacina. Você vai atrás, o CDC diz. Não, o CDC nunca fez nenhuma manifestação contrário à questão das vacinas. Pelo contrário, cada dia que passa, a gente está recebendo boas notícias, né? Hoje mesmo já foi comprovado que a AstraZeneca, 76%, 91% é Sputnik, tá certo? Então, a minha orientação, nesses casos específicos, a melhor coisa é conversar com o médico. Eu prefiro do que estar falando, prescrevendo e depois cometer um erro do ponto de vista, digamos, conceitual. Por quê? Porque essas questões de pacientes que têm imunodeficiência, de pacientes que têm uso de vários tipos de medicamentos diferentes, e até porque você tem vacinas diferentes. Você tem vacinas, no caso da Coronavac, que é com vírus atenuado, e você tem a nossa, que é com adenovírus de chimpanzé. Nossa, que eu falo, a da AstraZeneca, Fiocruz. E aí, essa questão também tem que ser discutido na dúvida, se você tem alguma doença crônica, se você tem alguma doença de com imunodeficiência, se você usa medicamentos crônicos ou algum tipo de medicamento especial, alguma doença rara, é conversar com o médico que ele faz a orientação customizada para você. Perguntaram sobre plaquetas baixas também, a mesma resposta aí se aplica, né, doutor? Uma pergunta aqui do doutor Cláudio Albuquerque, meu querido amigo dentista que está fazendo aniversário hoje. Abraço, doutor Cláudio. Deus te abençoe. Ele quer saber o seguinte, com quanto tempo essa vacina faz efeito? A pessoa fica imunizada depois de quanto tempo de vacinada, doutor? Cláudio, essa sua pergunta é muito importante. Aliás, eu diria que hoje na Fiocruz nós passamos o dia discutindo um inquérito que nós queremos fazer agora. Estamos discutindo já hoje com o secretário Cabeto, discutimos com a secretária Anistela, da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza. Tivemos reunião também com o representante do Hospital Geral, com o ISGH, que cuida dos hospitais regionais, que é exatamente esse o grande desafio. Na vacina, viu, Cláudio, nesse momento que a gente está aplicando a vacina, é o que a gente chama de fase 4 da vacina. Então, a vacina tem a primeira fase, que a gente chama de estudos pré-clínicos, que você estuda em animais. Tem a fase 1, que você faz estudo em pessoas sadias, e para você testar, que eu já falei, a segurança e tal. E tem a fase 1, 2, em pacientes, né, de uma quantidade menor, e uma fase 3 de maior quantidade. Muitas dessas vacinas, para uma questão de tempo, a gente juntou a fase 1, 2 e a 3. Tá certo? E aí tem a fase 4, que é exatamente essa fase que nós estamos vivendo agora. Para isso, nós precisamos fazer o que a gente chama de inquérito sorológico. O que é o inquérito sorológico? Nós vamos fazer agora, e aí nós estamos propondo aqui, no caso do Ceará, a gente, juntamente com os secretários municipais de saúde, aqui eu quero mandar um abraço para o nosso William Bezerra, que é o presidente do CONASEMS, o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, a Sayonara, que é presidenta do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Em nome deles, saudar todos os secretários municipais de saúde do Ceará que estão nesse enfrentamento da pandemia. Nós queremos fazer o que a gente chama de um baseline, ou seja, uma linha de base da situação das pessoas que estão recebendo a vacina agora, para que a gente possa estudar a produção de anticorpos, para a gente exatamente saber qual vai ser a duração dos anticorpos produzidos pela pessoa da vacina. Ainda não está dado. Tá certo? Ainda não se sabe. Vacinou, mas não sabe. Porque, entenda, porque agora é que a gente vai começar a acompanhar. Porque nós estamos tudo trabalhando numa vacina que está sendo aplicada pela primeira vez agora na quantidade enorme de pessoas. Então, nós precisamos fazer o que a gente chama de um inquérito sorológico, que é exatamente para a gente saber como é que está as pessoas que estão vacinadas, o que elas já têm produzido de anticorpos. Daqui com o tempo a gente analisa, os laboratórios também estão fazendo isso,
com as coortes de pessoas, porque você imagina, nós estamos vacinando agora, mas as pessoas que participaram das pesquisas da vacina, alguns foram vacinados em agosto, alguns foram vacinados em setembro, outros em novembro. Então, você vai acompanhando isso. O que a gente tem, inclusive, isso é uma preocupação, porque está acontecendo a questão da reinfecção. Por isso, inclusive, que a gente está orientando que quem teve a vacina, quem teve a doença, quem foi positivo, vacine também. Então, muitas coisas, Natália, nós vamos estar aprendendo ao longo de todo o processo de imunização e acompanhamento da doença. Por que, Então, que a ó, gente já tem uma vacina todo resposta ano? aí, doutor. Já Como é? perguntaram sobre isso. Se quem já teve a Covid precisa vacinar novamente, precisa. E Precisa quem vacinar. foi reinfectado precisa Precisa vacinar também. 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 Por que, que é importante, Natália, essa questão toda que você tá colocando aí, o Cláudio colocou? Porque nós tivemos muitos casos de reinfecção, tem a questão das mutações da cepa. A preço de hoje, a gente está avaliando que as vacinas protegem também contra as mutações, mas no caso da vacina da gripe, todo ano a gente tem que produzir a nova vacina para aquela cepa que está circulando naquele período. Por isso que todo ano a gente tem que vacinar em abril, agora mesmo. É possível que em abril a gente vai estar vacinando os idosos da vacina da gripe e concluindo a vacina da Covid. Doutor, mas já se sabe que as 2 doses são necessárias e suficientes. Já se sabe que as 2 doses são necessárias, é isso que eu estou dizendo. Inclusive, esse é um bom debate que está acontecendo no mundo todo, né? Por exemplo, você tem as doses agora, você já imuniza parte de todo mundo e já garante que todo mundo já toma a primeira dose e esperar e elastecer o prazo da segunda dose. Esse é um debate que está acontecendo aqui em São Paulo, esse debate. Esse é um debate que está acontecendo na Europa. O fato da vacina da AstraZeneca, pelo fato de você ter 3 meses, então é possível que a maior parte das pessoas vacine agora todo mundo, porque você tem um prazo maior. Já no caso da Coronavac, você tem um prazo aí de 28 dias, então está todo mundo guardando a segunda dose para não ter dúvida. Então, eu diria que assim, esse é um debate que tem que envolver a comunidade científica, esse é um debate que tem que envolver a estrutura dos Ministérios da Saúde, mas eu diria que o mais, digamos, correto nesse momento é trabalhar com as 2 doses. Gina Machado, minha querida amiga do coração, esposa do doutor André Jucá Machado, está perguntando o seguinte, doutor: estudos em Israel já revelam que os testes para imunidade não são fidedignos e por isso não precisa vacinar quem já teve. Qual a sua opinião em relação a esse artigo? Olha, eu ainda vi o Gina, mandar um abraço para ela, mandar um abraço para o André, meu querido André, um grande amigo, oftalmologista, e foi meu contemporâneo de faculdade. E a Gina é uma grande guerreira aí. Um abraço, Gina, saudade de vocês. Veja só, Gina, eu diria que Israel hoje, aliás, eu tenho um irmão que mora em Israel, viu, Natália, e ele foi vacinado já em dezembro, né? É um cearense que resolveu fazer todo o processo de retorno ao judaísmo e mora lá. Hoje mesmo a mãe conversou com ele e tal. Estava querendo vir aqui, mas os aeroportos estão fechados, né, para todo o canto, né? Eu diria que Israel é o melhor exemplo de cobertura vacinal. É um país que aposta na ciência, é um país que tem, inclusive lá enfrenta também os radicais, né? Tem judeu mais ortodoxo que é contra a vacina e tal, mas a grosso modo é um país que é um exemplo e um modelo. Eu não li esse trabalho ainda de Israel, não li, mas o que a gente tem de consenso hoje na comunidade científica da qual eu tenho comungado é que a gente deve garantir a vacina mesmo para quem teve. Exatamente porque nós não sabemos ainda o nível de imunidade prolongada. Por exemplo, eu acompanhei alguns casos de pessoa que teve a Covid com um teste PCR positivo, 8 meses depois contraiu novamente também com teste positivo. Então, você tem questões que envolvem queda da imunidade, você tem questões que novas cepas que estão surgindo. Isso é um grande problema porque a gente não sabe ainda algumas questões que estão ligadas ao processo da produção da doença. Há, inclusive, algumas cepas que estão comprometendo também
a parte imunológica. Então, eu diria que a orientação que a gente tem hoje é que quem teve deve se vacinar novamente. Doutor, tem umas perguntas aqui, muitas. Deixa eu ver se a gente consegue responder aqui. Se a pessoa tomar um tipo de vacina coronada, com menor eficácia, e posteriormente quiser repetir a dose, pode? Eu acho que é mais ou menos isso que ela está. Quiser tomar outra com maior eficácia, pode? Não, veja só, essa vacina é importante que a gente entenda. Ela tem um controle muito rígido do Programa Nacional de Imunização, pelo menos onde eu estou acompanhando, ainda toda a vacina brasileira está sendo organizada pelo SUS, aqui mesmo em Fortaleza. Nós estamos presenciando uma força-tarefa envolvendo a Secretaria de Saúde do Estado, envolvendo a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza. Hoje mesmo eu conversei com o secretário Cabeto, ele acha que rapidamente a conjunto de vacinas que tem no Ceará, ele vai vacinar rapidamente todas as pessoas. Infelizmente vai faltar vacina rapidamente, por isso que a gente está correndo tanto do lado da Fiocruz como do lado do Butantan, para que a gente reponha esse estoque, tá certo? E há um rigor, tá certo? Dos sistemas municipais de saúde que estão trabalhando com as vacinas para garantir que quem tome a primeira dose da Coronavac, tome a primeira dose da Coronavac e a segunda dose da Coronavac. Quem toma a primeira dose da Oxford AstraZeneca, tome a segunda dose. Essa confusão aí não deve acontecer, porque são mecanismos diferentes, distintos de produção da imunidade na pessoa. Tá certo? O tipo de proteína que vai ser ingerida, que vai estimular o seu corpo, ela tem uma sequência com a segunda dose. Então, a primeira dose, a segunda dose não é uma coisa à toa, é por uma necessidade de maturidade imunogênica que vai acontecendo dentro do organismo para que você possa produzir aquela imunicidade ali e garantir ao seu organismo que, entrando em contato com o vírus, o que a vacina vai fazer? Ela vai produzir uma imunidade no organismo. A vacina, ela entra no organismo simulando o organismo, a proteína que vai estar presente no vírus, para quando o vírus chegar, o seu organismo já produzir um anticorpo que vai lá e neutraliza o vírus. Isso é importante. A proteína do anticorpo vai entrar em contato com a proteína do vírus e lá vai neutralizar. Então, por isso que é importante essa organização, e não adianta você ficar achando, eu tomei a primeira dose de uma, tomar a outra. Não, essa estruturação não é a tua, porque o que vai garantir a imunidade é a sequência de uma dose que vai ser conseguida ter com consequência a outra dose que vai produzir a imunidade que você precisa para não contrair a doença. Isso é que é o mais importante. Doutor, a Cícera... E aí, só para concluir, Natália, e não Pois se não. preocupe se um é 50%, a outra é 70%, 90%. Nessa perspectiva, a imunidade, as duas estão comprovadas que tem segurança e nós precisamos, aí um grande desafio nosso é garantir o maior número de pessoas de imunidade, que com isso você reduz a circulação do vírus também. Isso é fundamental. Uhum. Doutor, o senhor falou sobre... Não, vou para a pergunta aqui da Cícera primeiro. Qual a reação da vacina? O que é que vocês têm visto de reação, doutor? Pelo que o senhor tem visto aí de outros países, Olha, cerca de 70 países já estão vacinando. O que é que vocês têm observado? Alguma reação mais olha, séria? eu diria que é insignificante. Nós já estamos nas casas de milhões. Isso é muito importante. Por isso que a gente chama de fase 4. Por isso que a gente entende que agora nós temos que começar os inquéritos sorológicos para a gente, inclusive, saber das pessoas e acompanhando e entendendo como é que o nível da imunidade está sendo produzido no organismo dela. Eu diria que, na escala de milhões, hoje são insignificantes digamos, as reações. Tá certo? Então, eu diria que as vacinas que estão sendo aplicadas são seguras e até agora nós não temos nenhum registro importante de uma reação grave. O senhor já falou que ela é eficaz para a mutação também, para as novas cepas, né? O senhor já explicou Isso são as observações que a gente está tendo. Então, são várias linhas de pesquisa acontecendo ao mesmo tempo. As cepas mais importantes no momento é do Reino Unido, a da Amazônia e a da África do Sul.
e os estudos que estão acontecendo, eles apontam nessa perspectiva claramente de que, digamos, a preço de hoje, a cepa que tá aí, vai estar produzindo imunidade com a vacina. E como ele já falou, a ideia, né, é que seja uma vacinação pelo menos anual, né, doutor? Doutor, o senhor falou sobre a reinfecção. Eu, particularmente, assim, eu tenho algumas dúvidas com relação à reinfecção, até porque tanta gente já se contaminou e o número de reinfecção não é tão grande, né? Penso assim. Foi publicada uma pesquisa, não sei se o senhor chegou a ver, no New York Times, lá da Califórnia, que essa pesquisa mostra que a imunidade pode durar até anos. O que é que o senhor acha disso? Em relação, repete de novo, Natália, só para... Essa pesquisa que aconteceu lá na Califórnia e foi publicada pelo New York Times essa Sim. semana, mostra que a imunidade pode durar anos. É Com isso que eu estou relação à dizendo, Natália. reinfecção, né? Não, Pessoa veja depois. só, é isso que o que a gente viu em vários casos é que a imunidade não durou um ano. Uhum. Eu acompanhei casos de reinfecção de 8 meses. Então, em 8 meses, porque aí tem outros fatores que envolvem carga viral, capacidade de produção da pessoa na época que ele teve a doença. A carga viral, ele foi positivo, mas pode ser que a carga viral não tenha sido suficiente para que ele possa ter produzido a imunicidade dele, tá certo? Então, e depois ele teve uma queda da imunidade e contraiu a doença novamente. Então, eu diria que são muitos fatores que estão envolvidos em relação à questão do tempo de imunidade produzida pela doença e pela vacina. Só Uhum. os estudos daqui para frente, das pessoas que foram infectadas e as pessoas que estão sendo vacinadas, é que vai dizer qual é o tipo de imunidade produzida ao longo do tempo. Qualquer coisa fora disso, Doutor, ainda é cedo. Por quê? Porque agora que o mundo inteiro, as primeiras vacinas foram aplicadas em dezembro. Então, uhum. Doutor, tá sem som. A tua internet tá legal aí? Você tá me ouvindo bem? A gente tá ficando sem som. O senhor tá conseguindo me ouvir bem? O senhor tá me ouvindo bem, doutor? É, o senhor tá me ouvindo bem? O pessoal tá reclamando que não tá ouvindo. O pessoal não tá ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Oi. Oi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém tá me ouvindo aí? Gina, você tá me ouvindo? Doutor, tá. Ficou um pouquinho sem som. A tua internet está ok aí, doutor? Não, o pessoal de casa não estava te ouvindo. Agora eu tô. Pronto, agora tá, né?
doutor. Doutor Dorico saiu. Vocês estão me ouvindo bem agora? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir bem? Doutor Dorico, pode, por favor, me dar um oizinho aqui que eu vou te chamar novamente, doutor. Para a gente continuar esse nosso bate-papo sobre a vacina contra a Covid-19. Essa vacina tão esperada. Deixa eu ver se o doutor... Se o doutor... Tá me ouvindo, Gina? Perfeito? Estou aguardando só o doutor Dorico me chamar aqui novamente. E vocês podem continuar mandando as perguntas aqui, ó, na interrogação. Tem alguma pergunta que não foi respondida? Manda aqui na interrogação que fica mais fácil. Eu consigo... A Rafa Rabelo está perguntando se eu já tive Covid. Tive Covid em abril. Tem pergunta aqui, quanto tempo depois de vacinado já podemos confiar na proteção? Ele já respondeu. Aqui eu vou fazer a tua, tá, Iago? Sobre qual a previsão para que pessoas com problema de saúde possam entrar nessa prioridade. Pronto, deixa eu voltar aqui com ele. Conectando. Oi, doutor. Hoje, tá me ouvindo aí? Tá dando certo agora? Agora foi. Internet não tá ajudando não, mas agora vai. Doutor, o Iago Vasconcelos, ele tá dizendo o seguinte, que ele tem problema de saúde, tem um estreitamento aqui, deixa eu ver aqui a pergunta dele. Hipertensão, estreitamento bilateral dos rins, mas não é idoso nem profissional de saúde. Qual a previsão para vacinação com pessoas que têm assim, problemas de saúde, doutor? Olha, pois boa pergunta. Então, toda essa questão das previsões que a gente está fazendo hoje tem muito a ver com a quantidade de doses, né? Então, eu diria que o que a gente está trabalhando com a ideia de fases. Então, agora, toda a preocupação dos profissionais de saúde, os idosos acima de 75 anos, aí tem todo um... Né? Só para a gente ter uma ideia, nós estamos falando aí, no caso do Brasil, de mais de 30 milhões de pessoas, quando a gente soma todos, então seriam aí 60 milhões de doses. E aí nós vamos ter um grupo de pessoas com comorbidades, que já vai ser mais ou menos aí na terceira, quarta fase, entendeu? Então, eu diria que é por fase. Então, se a gente conseguir agora, um esforço nosso agora em fevereiro, a gente produzir lá na Fiocruz, no Rio, algo em torno de 8 milhões de doses, é possível que o Butantan também produz 8 milhões de doses. Há a necessidade de... Aí a articulação com a Anvisa, hoje é uma boa notícia, a Sputnik 5, né? Ou seja, chamo de V, já agora de Vitória, tá, não sei o quê, que venha para o Brasil. Então, se a gente conseguir incorporar aí mais aí, até fevereiro, março, aí, umas 20 a 39 mil doses aí na vacina, é possível que você lá para março, abril, seja vacinado. Eu trabalho agora mais nessa perspectiva de meses que a gente possa trabalhar, mas são fases. Então, pessoas que têm comorbidades vão entrar aí na terceira fase, na segunda, terceira fase. As professoras querem saber, doutor, vamos entrar nesse grupo prioritário? Educador? Olha, veja só, eu tenho defendido que as professoras entrem, isso é um bom debate que a gente está fazendo. O grande desafio é ter vacina, né? Mas eu acho que os profissionais da educação, nessa perspectiva de retomada das aulas, que é uma coisa que está acontecendo no país, que a gente coloque. Precisamos só saber como é que vai ser, digamos, aí dentro da escala. É isso que eu estou dizendo. Nós vamos ter mais ou menos uma folga pela quantidade de vacina quando a gente normalizar o fluxo de produção, tanto do Butantan como da Fiocruz, e a gente ficar produzindo aí, digamos assim, se a gente conseguir começar a produzir nos dois institutos 1 milhão de doses por dia, em 30 dias nós vamos ter 30 milhões. Aí esse fluxo contínuo de produção
e abastecendo as secretarias municipais de saúde, é que vai dar aí essa previsão de que até julho a gente já tem muita gente sendo vacinada. Então, eu diria que todo esse processo hoje depende desse fluxo. Por quê? Porque nós estamos dependendo da IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que as duas estão vindo da China. Porque tanto a da AstraZeneca está vindo da China, como a da Coronavac está vindo da China. A fábrica da AstraZeneca na Europa está produzindo na Bélgica, eles estão inclusive ampliando essa base deles que eles têm na Bélgica para dar conta do mercado europeu. E aí nós vamos receber esse ingrediente aqui no Brasil e vamos produzir a vacina formulada aqui no Brasil. E a gente espera que a partir do próximo semestre o próprio ingrediente farmacêutico ativo seja produzido pela Fiocruz e pelo Butantan. Então, até o final do ano, a gente vai ter uma reserva importante aí de que a gente possa vacinar quase a população brasileira. E qual é a nossa meta? Vacinar 70%. Se a gente conseguir vacinar 70% da população, aí você reduz o contágio do vírus e aí você tem o que a gente chama de uma certa imunidade coletiva, o que reduz drasticamente, quer dizer, o que reduz significativamente, tá certo, a circulação do vírus e essas ameaças que a gente está vivendo. 150 milhões de pessoas, aproximadamente? Eu acho que é por aí. Eu acho que com 150 milhões de pessoas a gente já começa a respirar. O que representa 300 milhões de doses. Então a gente tem que entender que essa cifra é razoável. Ou seja, vamos ter um ano ainda bem difícil. Um ano difícil, um ano que a gente vai ter que conviver ainda com vacina e isolamento social, máscara. É um ano que nós temos, eu quero ressaltar a importância dessas medidas tomadas recentemente pelo governador Camilo Santana. Eu estou fazendo um estudo comparativo entre Manaus e Fortaleza, e o que a gente percebe claramente é que em Manaus houve uma redução drástica do isolamento social, a população foi para a rua pedir o fim do isolamento social e ela, quando reduziu drasticamente o isolamento social, aumentou fortemente a epidemia, chegando nessa situação crítica e de calamidade pública e da gente ver algo que eu nunca pensei de presenciar, pessoas morrendo por falta de oxigênio, a mortalidade aumentando em casa. Morreram 1.200 pessoas no mês de janeiro em Manaus. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, algo que a gente tem que evitar que aconteça. Então, a Europa está fazendo isso o tempo todo, convivendo, né, com situações de restrição, vacina. Portugal agora também está vivendo uma situação muito crítica. Portugal está levando paciente para a Austrália, para a Áustria, aliás. Está levando para a Bélgica, está levando paciente para outros, porque a rede já não dá mais conta, estão levando para outros países da Europa. Assim como Manaus levou paciente para o país quase todo. Então, essa situação é que a gente tem que evitar. E olhe que Portugal foi um excelente exemplo na primeira onda. Excelente exemplo na primeira onda. Só que como você termina uma onda com muita gente susceptível, o que é o susceptível? É a pessoa que ficou em casa isolado e não teve contato com a doença. Então, essas pessoas, quando você volta à vida normal, o vírus volta a circular normalmente e as pessoas passam a se contagiar, a ter o contágio e a transmissão da doença. Doutor, como é a questão do acesso à vacina? Hoje, quem está sendo vacinado são pacientes pessoas com mais de 75 anos, não é isso? E profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Isso. Ninguém precisa ir aos postos de saúde, ninguém tem que ir atrás da vacina. Explica isso para a população, doutor, por favor. Natália, essa sua pergunta é muito importante. Primeiro, e aí o esforço que está sendo feito pela Secretaria de Saúde do Estado, pela Secretaria de Saúde do município, foram feitos os cadastros, né? Mamãe, por exemplo, que tem 76 anos, está cadastrada, e aí agora a gente está todo tempo olhando, porque aí ela agora vai para o centro de eventos, onde ela vai ser vacinada, tá certo? Tá tendo então, não drive-thru, né? Tá funcionando bem? No drive-thru, exatamente. Funcionando bem essa informação. Hoje, inclusive, pessoalmente, a nossa secretária de Vigilância e Saúde, Magda Almeida, estava lá. A Aline, que é do município também, a secretária Anistela. Então, há um mutirão
um esforço coletivo da Secretaria de Saúde do Estado de Fortaleza com a Secretaria de Saúde do município para organizar isso. Não adianta ir nos postos de saúde. Por quê? Porque você pode se contaminar, as vacinas não estão sendo feitas nos postos, e isso é que a gente tem que entender que é a campanha. E a campanha ela tem uma vida própria e não adianta ninguém querer furar a fila, porque o que a gente tem que fazer agora é entender que nós estamos vacinando aquelas pessoas com maior risco de adoecer e de ter óbito. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, reduzir a mortalidade. Nós já estamos com 225 irmãs nossas brasileiros que sucumbiram nessa doença. Outros países é bem menos, então a gente é importante estar olhando isso. E esse esforço agora da vacina, a gente não pode relaxar no isolamento social. Esse é o esforço que a gente tem que entender, que nós vamos conviver com a vacina, com o isolamento social, com o uso de máscara, com a higienização das mãos, que esse Mas como monitoramento é, que o doutor? governo Como é esse tem que acesso? fazer... Hã? Oi, Natália. Como é o acesso? O Como é acesso, que é feito o acesso à vacina, então? o acesso está sendo Através do feito por site? do site da prefeitura, que você se cadastra e recebe a informação de que tem que comparecer no drive-thru, que está sendo feito. Uhum. Somente pelo site, né, doutor? Somente pelo site. Somente pelo site. Pelo menos é o que eu tenho divulgado Somente. até agora, é a informação que eu tenho. Não vejo outro mecanismo o que está sendo, que é uma forma de você ter o controle, porque você é isso. Na Inglaterra, a pessoa recebe uma carta programada, tá certo? Como a gente não tem, e como nós temos dois sistemas, né? Qual é a chance de uma pessoa vacinada transmitir Covid? Zero. Zero. Certo? Tem uma pergunta. Qual é a chance? Zero. Por quê? Porque a pessoa que transmite, que foi vacinada, ela não vai pegar a doença. Ela vai produzir os anticorpos no organismo dela, no sangue, no que está circulando internamente no organismo. Quando você transmite, é quando o vírus está no seu aparelho respiratório, ele está produzindo ali outros vírus, aí ele entra na célula para ele se multiplicar, ele produz outro vírus, e quando você espirra, por exemplo, quando você tosse, aí você transmite naquelas gotículas que vão sair da sua boca ou do seu nariz, vai levando o vírus junto. Aí aquele vírus entra noutra pessoa e vai começar o processo de se multiplicar noutra pessoa. A pessoa vacinada não transmite a doença. A pessoa vacinada não transmite Só não Covid. se A sabe a pessoa partir de vacinada para quando, né? sarampo Essa não transmite imunização. sarampo. A pessoa vacinada para coqueluche não transmite coqueluche. A pessoa vacinada contra o HPV não produz o HPV. Ou seja, a vacina protege e é segura. Por isso que é fundamental a gente defender a vacina. Outra pergunta aí, doutor. Quem vai fazer uma Quem cirurgia? Toma toma antes antes... ou após a cirurgia? A vacina? Olha, se a pessoa tiver pronta para ser vacinada, tiver na época dela, ela tem que fazer a vacina. Não tem problema nenhum. Não tem contraindicação. Se tiver... Se tiver a oportunidade de tomar vacina antes, tome a vacina antes. Não há uma relação de contraindicação de tomar vacina e fazer cirurgia. Não tem isso, não tem nenhuma relação entre isso. O que a gente está fazendo hoje, inclusive a Fiocruz, juntamente com o Hemossi, juntamente com o LACEN do Ceará, são todos aqueles pacientes que vão se submeter à cirurgia, a gente faz o teste antes para saber se a pessoa está positiva ou não. Se a pessoa estiver positiva, não faz a cirurgia. Isso é um caso. Mas não vejo relação entre vacina e a cirurgia. A live vai ficar salva, sim. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva. Temos mais perguntas aqui. Algumas perguntas que estão sendo feitas, o doutor Dorico já respondeu sobre quando Tomando vai uma estar dose, imunizado. quando estarei imunizado? Veja só, há uma avaliação de que uma dose, né, no caso, inclusive, já traz uma imunidade muito grande. Mas todos os estudos estão provando que a gente tem que fazer o esforço da primeira dose e da segunda dose. Por isso que o que garante a imunidade são as duas doses, tá certo? Qual é a questão? Aí o que fica uma dose, primeira dose,
como é que fica. Na realidade, Tá falhando um pouquinho aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Falhando um pouquinho aqui, doutor Odorico. Érica, tá me ouvindo bem, Érica? Eu acho que é a internet dele, então, né? Deixa eu ver se a gente consegue melhorar. Gente, vamos ter um ano ainda muito difícil, mas vacina está chegando. Está chegando e vai chegar até nós, né? Se Deus quiser. Nádia me ouvindo bem. Doutor, você consegue me ouvir, doutor Dorico? A conexão não tá boa do doutor Dorico. Deixa eu ver se melhora. A dele tá travando, né? Deixa eu ver se ele entra novamente. Desconectei aqui para ver se ele entra novamente. Carla Karenina, minha linda, beijo para você, amada. Mais alguma pergunta, pessoal? Estamos chegando aí no finalzinho da live, tá? Poucos minutos para encerrar, acho que 2 minutinhos só. Deixa eu ver se o doutor volta aqui para a gente encerrar. Mas eu creio que tiramos muitas dúvidas, né? Tive com uma pessoa que testou positivo. Foi rapidamente. Qual a possibilidade de contrair? Vamos ver se o doutor Dorico volta para a gente poder se despedir. Tá? Lembrando que o Ceará já tem 137.156 doses aplicadas. O site, gente, se eu não estou enganada, é Vacine, tá? Mas é fácil achar aí no, no Google, tá? Esse site que tem acesso para a marcação da vacinação, tá? Se eu não estou enganado, o nome é Vacine. Alguém pode me corrigir aí? Eu li agora há pouco sobre isso também, sobre esse acesso, mas não adianta ir no posto de saúde, tem que ter fazer essa inscrição através do site e aí eles vão indicar de que forma você vai fazer a vacinação, tá? Deixa eu ver se o doutor volta. Te aguardando, doutor Dorico, para a gente encerrar. Antes que caia aqui a nossa live, né? Mas se cair sem que ele volte, eu quero já agradecer a presença dele aqui, a sua presença também. Faltou alguma coisa a ser esclarecida, pessoal? Faltou responder alguma coisa? Dúvidas tiradas na medida do possível, né? E é isso. Importante a gente se abastecer aí de muita informação, porque realmente tem muita fake news por aí. E a gente tem que estar se informando, né? Para manter a saúde em dia. Amanhã tem programa check-up às 9h25 da noite na TV Diário. Espero você. Amanhã a gente vai falar sobre alimentação ideal para as crianças que praticam esporte. Vou conversar com a nutricionista, que é especialista nesse assunto. E vamos fazer uma linda homenagem também para a doutora Lúcia Belém, que nos deixou no último dia 21.
E os colegas médicos estão fazendo uma linda homenagem para ela no programa Check-up de amanhã, às 9h25 da noite, tá? Zenilce, foi muito esclarecedor. Elienay, abraço para você. Nádia Kelly, saudades, querida. Eu acho que o doutor não vai voltar mais, mas eu já agradeço, né, a disponibilidade dele. Acho que a internet ficou ruim por lá, mas foi muito bom. Só faltou a minha pergunta, a última pergunta que eu ia fazer para ele. Quando é que os jornalistas vão se vacinar? Jornalistas que trabalham com saúde tem que se vacinar mais rápido ainda. Concordam ou não concordam? Hã? Vamos para as regras. Beijo para vocês, então. Ótima noite. E vou voltar com mais lives interessantes esses dias, tá? Beijo. A gente se vê amanhã no programa Check-up.